Esse é mais o Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz. Eu sou Roberta Matias. E a gente recebe, né, nessa semana muito especial, a Luísa Pécora, que é criadora do Mulher no Cinema, né, uma referência na crítica e para quem procura notícias sobre realizadoras mulheres. Ela tem uma trajetória de criação do site, do interesse dela, que a gente sempre quis convidar para participar. Então, a gente aproveitou o 8M para a gente poder receber a Luísa. Roberta, eu queria que você começasse o nosso papo para a gente conversar com a Luísa. Muito obrigado, Luísa, por ter aceitado o convite da Apostila de Cinema. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Bom, primeiro agradecer também, né, Luísa, e fazer algumas perguntas que talvez você já esteja cansada de responder, mas eu acho interessante para contextualizar o início do seu trabalho, né, o seu interesse por focar na produção de mulheres. Eu queria saber, assim, inicialmente, como surgiu a ideia, né, a sua aproximação com o cinema, e esse segundo momento no qual você decide, olha, eu preciso focar na produção das mulheres, ou existe aí um espaço que precisa ser preenchido, né? Mais discussões nesse sentido, assim, para começar aqui a nossa conversa. Uhum. Certo. Então, assim, a relação com o cinema nem sei dizer, sempre gostei, acho que foi uma coisa que veio meio do meu pai, dos meus irmãos mais velhos, assim, sabe, de sempre assistir filme, essa coisa meio videolocadora, né, ir na videolocadora e tal, sempre foi uma coisa presente, assim, mas eu comecei como jornalista, na verdade, na área de internacional, né, que eu também gostava bastante, que era, sei lá, guerra e terremoto no Japão, era tudo isso é internacional, né, no jornalismo. Israel, tudo, né? O mundo inteiro, o mundo é muito grande. E aí, em 2009, quando eu estava trabalhando ainda como jornalista de internacional num portal, que é o IG, né? Eu assisti ao filme Guerra ao Terror, da Catherine Bigelow, que eu gostei muito e que falava muito sobre alguns dos assuntos que eu trabalhava, né? Que é justamente guerra do Iraque, política dos Estados Unidos e essa questão militar, né? Tudo isso. Então, eu gostei muito do filme e fui ler sobre ele, né? E descobri que era uma diretora mulher, mas eu nem lembro muito disso ter, assim, me chamado muita atenção, sabe? Porque, na verdade, um pouco talvez porque eu nem pensasse nisso, mas também porque como eu mesma era interessada nesses assuntos, achei normal. Achei normal que uma mulher, outra mulher também tivesse interessada, né? Mas, quando eu fui ler sobre o filme, eu tinha muita coisa escrita naquela época, sobretudo fora do Brasil, né? Sobre ser uma mulher a diretora desse filme, porque ela era, primeiro pelo fato de ser um filme de guerra e de ação, que não é ainda, né, tão comum que fosse uma mulher diretora, e também, mas principalmente porque ela tinha a chance de ser indicada ao Oscar, que de fato ela foi, e que é uma coisa que era e continua sendo muito rara, né, o Oscar de direção. E aí, nesse momento, foi que eu descobri, digamos assim, ou passei a pensar sobre o fato de que não tinham muitas mulheres por trás das câmeras, né? Ou assim, pensar quem são as minhas referências, quais são os diretores que eu conheço, quais filmes que eu gosto, né? E fazer essa própria análise disso, assim. Foi quando eu consigo identificar que a coisa foi, digamos assim, sei lá, virou uma coisa consciente na minha cabeça, né? Embora depois disso eu tenha achado, por exemplo, um trabalho de escola que eu fiz no colegial sobre diretoras brasileiras de cinema, que eu nem lembrava, mas né, não sei se eu sempre tive algum interesse de alguma forma, e daí só se materializou, só se formulou nesse momento do Guerra ao Terror, né? E aí eu fiquei muito interessada nisso, e naquele momento em diante eu já comecei a pensar sobre essa questão, sempre entrava em muitos sites em busca disso, em busca de dados e tal. E aí em 2013, eu acho que foi 2013, eu mudei de área dentro do IG, eu pedi para ir para cultura. E fiz, que era cinema, né? Era cultura, especialmente cinema, assim. Embora em portal também que faz tudo.
E aí eu fiz uma série de reportagens sobre mulher no cinema, justamente como eu já gostava desse assunto, foi uma das primeiras coisas que eu lembro de ter sugerido. E aí, quando eu fiz essa série, que eram 3 matérias, né, eu percebi 2 coisas, assim. Primeiro que eu realmente assim, que esse não era um assunto normal, assim, um interesse como outro, sabe? Eu já tinha visto muito, assim, eu já tinha me dedicado muito àquilo sem perceber, assim. E eu realmente achava que eu devia fazer alguma coisa com isso que eu não sabia o que era, assim, se era um livro, se era ir fazer mestrado, se era um blog, mas eu achava que ali tinha, assim, alguma coisa aqui não é qualquer coisa, né, para mim, isso é um assunto que realmente eu me interesso. E a outra coisa que eu percebi foi que outras pessoas estavam interessadas também, porque como ainda não era esse momento que a gente está agora, né, que a gente vai nas redes sociais, todo mundo conversa sobre isso, não era uma coisa que eu dividia muito com outras pessoas, sabe, era uma coisa meio interna, assim. E aí, quando eu fiz essa matéria, eu vi que tinha outras pessoas que também estavam no mesmo interesse, né? Porque teve comentário, teve uma leitura boa, assim, não foi um mega sucesso, mas teve uma repercussão maior do que outras coisas que eu fiz, né? E aí isso ficou na minha cabeça, assim. Daí, em 2015, é muito grande essa história, né? Eu preciso treinar, contar isso mais curto, mas, enfim. Porque foi processos mesmo, assim, não teve esse um momento, sabe? É uma coisa que me acompanhou um tempo. E aí, em 2015, quando eu saí do IG, e eu estava meio assim, qual é o projeto que eu quero fazer agora, tal, eu pensei, também era um momento em que tinha muita coisa acontecendo, assim, estava bombando mesmo, né? 2015 é o ano em que meio que deslancha, principalmente no Brasil. Eu lembro algumas coisas, assim, lembro o Oscar, que a Patrícia Arquette fez aquele discurso, lembro o Cannes, que se falou muito também sobre aquela questão, acho que foi o lance do salto alto, até naquele... Então, começou a ter muita notícia da hora e eu achava que tinha que ter um veículo, eu nem sabia se era site, mas alguma fonte em português, porque, assim, tudo bem ter inglês, né? Mas para democratizar a questão de fato, assim, a discussão de fato, eu achava que faltava muito um veículo e que não adianta precisava ser só focada nisso, porque, como eu falei, num portal, você não consegue fazer só matéria sobre isso, né? Você tem que fazer 1000 outras coisas. Então, eu queria muito que alguém fizesse, assim, essa união, assim, em vez de eu ter que entrar em vários sites em busca disso, eu entrar nesse lugar e eu encontrar o que fosse mais importante, né? E aí um dia na minha casa, sem planejamento nenhum, assim, à noite, eu falei, eu vou criar eu mesma isso daqui. E criei, assim, não teve nenhuma estratégia, não teve nada, foi apenas sei lá, atender a esse desejo que há muito tempo tinha, de que eu achava que alguém tinha que fazer, então eu fiz, né? Fiz um pouco, eu sempre falo isso. Eu acho que eu fiz o site que eu mesma queria ler, assim, sabe? Não teve pensando que tinha mais gente que leria, mas principalmente porque eu mesma me interessava, assim. E aí, de alguma forma, acabou virando meu trabalho mesmo e o que eu faço hoje, até agora, né? Então, desde 2015 é o que eu faço. Luísa, então, na verdade, talvez você comece aí um interesse mais consciente, né, por volta de 2012, 2013, e que efetivamente se concretiza em 2015. E aí eu queria saber de você, assim, concordo com você que a gente estava num momento aí 2015, até 2018, 2019, num momento de chegada de obras, e aí a gente sempre conversa aqui sobre isso, como as traduções, né, e algumas obras que chegam ao Brasil tardiamente, né, porque tem algumas traduções da década de 70, e eu estou falando de escritoras mulheres, de escritoras feministas, mas não só de escritoras que têm o feminismo como centro, mas que escrevem sobre coisas, né, sobre cultura, sobre artes e tal, e chega uma certa... E aí a gente sempre discute aqui também que não sabe exatamente se é uma demanda de mercado, até que ponto essas coisas se mesclam, né, e se misturam. Mas eu acho que a partir de 2015 você vê uma chegada tanto do cinema quanto da cultura em geral dessas mulheres. E aí eu queria que você pensasse um pouco aqui com a gente, o que você vê
de diferença nesse primeiro momento para o momento atual, né? E sem querer falar da primeira onda de feminismo, segunda onda de, não vou entrar numa coisa teórica, mas assim, como é que você sente que a interseccionalidade está atuando agora nas artes, né? Nas mulheres que produzem artes? Como é que isso está sendo gerido, gestado e separado mesmo, né? A gente tem uma série de novos festivais que pipocam assim e que são sucesso, obviamente que dentro do limite do possível. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Eu acho que essa é uma questão até difícil de dizer, porque tem a mudança que é de discurso, eu acho, ou do quanto a gente fala sobre o assunto, e tem a mudança institucional estrutural das coisas, né? Que essa é mais difícil de medir, eu acho, né? Mas pensando assim, em 2009, que foi quando eu comecei a realmente pensar sobre isso, para 2015, eu acho que já teve uma mudança grande no sentido de, assim, de já não ser, por exemplo, mas isso mais eu acho que lá fora, não tanto no Brasil, né? De, por exemplo, toda vez que saía, sei lá, o Oscar, o Cannes, comentar-se sobre ter mulher ou não, que é uma coisa que antes de 2009, na Catherine Bigelow, pelo menos eu não lembro de ser uma coisa comentada, era apenas uma, né? Tanto que eu nunca nem tinha pensado sobre isso e eu acompanhava bastante até, né? De 2015 para cá, eu acho que daí acontece passa para um outro lugar que acho que está também não querendo falar nas ondas, porque eu também primeiro não sou uma super especialista, não tenho uma grande assim um feminismo nesse, né, de acadêmico, mas também porque eu sempre acho que esse lance da onda, eu nunca gosto muito de falar quarta onda, porque para mim não devia ser onda, né? Devia ser água, basicamente, né? Mas assim, eu acho que tem muito a ver com essa coisa com essa quarta onda, né? Com essa coisa das redes sociais, daquilo que eu falei até do próprio encontro, da facilidade de encontrar outras pessoas que estão pensando e falando disso com você, né? E que no Brasil também, acho que até mais, talvez, teve muito uma questão de se agrupar, né? Essa questão da mulher no cinema no Brasil teve muito a ver com organização de coletivo e grupo, né? Então, o coletivo das diretoras de fotografia, o coletivo das críticas de cinema, o coletivo das mulheres negras roteiristas, que é mais recente, mas ainda está nessa ideia de junção, né? Que tem tanto a ver ou grupo no Facebook, que tem tanto a ver com networking, né? Com você indicar trabalho, com você conhecer quem está e sair daquela mesma lista de sempre, né? Como também de você dividir experiências, que acho que isso é uma coisa que, para mim, eu vejo mudou bastante, assim, né? Porque, por exemplo, quando eu fiz essa matéria para o IG em 2013, não foi muito fácil encontrar fontes, assim, inclusive, nem que assim, não me recuso a falar sobre isso, mas assim, não identificavam isso como questão. E aí você pode falar, inclusive algumas das pessoas que eu falei hoje são bem até ativas nessa conversa. O que você pode falar, não dá para saber por quê, né? Isso é uma especulação total. Se a pessoa não se sentia confortável para falar, ou se realmente não identificava naquele momento, né? Porque também tem um certo acordar para isso que às vezes leva um tempo, mas eu acho que tem uma questão que, assim, quanto mais mulheres falam sobre isso, mais mulheres falam sobre isso, sabe? Assim, uma vai puxando a outra, né? E 2017, eu acho que também é um marco grande, que é a questão do Harvey Weinstein, né? Que traz essa questão do assédio, que acho que de todos os assuntos era talvez o mais a portas fechadas, né? E que vai para a conversa, vai para as redes sociais, vai para a mídia, vai para, né? Fica essa coisa um pouco mais falada. Isso vai acontecendo com várias coisas, né? Salário, por exemplo, né? Tipo, questão salarial, que antes era meio... ninguém fala sobre isso. As pessoas começam a falar, né? E tá ligado também, porque... se não me engano, foi a Michelle Williams, aquela história aquele filme que eu nem sei o nome mais, que o Mark Wahlberg ganhou um montão de dinheiro a mais que ela. Como chama esse filme? Vocês sabem o filme que eu tô falando, né? Que acho que foi o que o Kevin Spacey... Aliás, esse filme não é o mesmo que o Kevin Spacey saiu, enfim, esse filme é bem simbólico desse tempo, porque
pelo que eu entendi da história, foi naquelas reuniões do Time's Up ali que se organizou também essa questão salarial, que se falou sobre isso, né? Então, eu diria que, assim, nesse momento de 2015 para cá, eu sinto que o que mudou muito foi o quanto a gente está falando sobre isso. Ou seja, isso é um tema que toda vez é comentado, como eu falei, né? Sai o Oscar, é comentado. Sai Cannes, é comentado, né? Globo de Ouro é comentado. Sempre tem, assim, algumas ocasiões anuais, né? Em que a gente fala disso. Dia da Mulher, por exemplo. Todas essas ocasiões, assim. E dentro disso que você falou, dessa organização de grupos, né, especificamente, que também tem a ver com os festivais. Então, acho que, eu nem saberia dizer, mas muitos festivais surgiram, né, com essa, ou se não são totalmente dedicados, mas dedicam uma parte, né, a isso e tal. Então, nesse sentido, eu acho que foi uma coisa bem interessante. Isso é um avanço grande, eu acho, assim, que as pessoas possam falar mais sobre isso e se organizar entre si, porque é uma questão mesmo de que, assim, precisa meio ir todo mundo junto, eu acho, né? Não é uma coisa individual essa luta, né? Mas o que mudou institucionalmente ou estruturalmente, eu acho que não tem nada conquistado ainda, né? Pessoalmente, assim. Porque até uma coisa, por exemplo, como os dados da Ancine, que é outra questão, né? Quando eu fiz essa matéria, eu sempre conto essa história, mas eu acho que ela é uma história simbólica, porque quando lá em 2013 eu liguei na Ancine e falei para a assessora de imprensa, você pode me falar quantos filmes foram dirigidos por mulheres entre os longa-metragens que estrearam ano passado, né? E eles não tinham, eles não sabiam. Então ela me mandou a lista inteira, com todos os, sei lá, 100 e sei lá quantos, e eu contei, marquei lá com o meu marca-texto, e eu mesma fiz essa contagem. E o que significa isso? Significa que se a Ancine não tinha esse dado, a Ancine não se importava com isso, na verdade, né? Não ter esse dado, porque o dado é o mínimo. Naquele momento, os Estados Unidos já tinha dado, né? Faz muito tempo. Não numa Ancine, né? Porque não tem muito esse órgão assim, mas várias instituições fazendo isso há muito tempo, né? E aqui no Brasil você dependia muito de pessoas na universidade fazerem, né? Então a Paula Alves ou a Nina Tedesco, né? Essas pessoas que estavam lá fazendo por elas mesmas, mas o governo não tinha isso. E aí começa a ter isso. Isso sempre era o que eu citava como um grande avanço até ano passado, em que não tem mais esse dado, né? A gente não, e que, na verdade, eram ainda faltantes esses dados, porque falava pouco, já tinha, assim, eu acho que entrou em raça uma vez, se não me engano, né? Que era uma coisa que é fundamental falar de raça quando se fala de gênero. E, assim, estava caminhando para ser um dado mais, sei lá, mais ter outras funções, ter essa questão da raça, mas parou de ser feito. E parou de ser feito por quê? Porque a Débora Ivanov, que era a pessoa que colocou isso, saiu da Ancine, porque o governo do Bolsonaro entrou. Então, é uma coisa que não é uma política institucional. É uma coisa que depende de quem está lá, de que governo está, né? Então, não foi conquistada. Na verdade, não foi, né? Assim, então, para mim, tem muita coisa que, assim, eu sinto que, assim, a gente quer... E é normal, é natural que a gente tenha a impressão de porque a gente está falando mais de uma coisa, a coisa melhorou. Mas eu acho que já houve outros momentos em que se falou disso e que entendeu? E que isso foi uma questão, mas as coisas retrocederam, né? Ou volta, assim, eu acho que não é que não está avançando nada, acho que tem um movimento na direção certa, mas ele só continua se a pressão for mantida, assim, é um pouco o que eu penso. Nem sei se eu respondi sua pergunta, mas meio que isso, assim. Eu acho que foi uma pergunta um pouco retórica, desculpa, porque eu acho que eu estava querendo pensar com você, porque eu concordo com o que você está falando, né? E, inclusive, em outras áreas, sou pesquisadora, a gente tem esse mesmo problema de quantificar, por exemplo, quantas pesquisadoras negras tem. Geralmente são movimentos internos que são iniciados pelas próprias pesquisadoras que repassam esses dados para instituições. Então, assim, é muito complicado e a sensação que eu tenho é que assim, a gente anda uma casa e volta três, né? E eu não estou dizendo isso também para a gente desanimar e olha, assim, não tem jeito e então vamos ficar parada, mas acho que é interessante ter essa consciência
de que precisa ter algo permanente sendo feito, né? Porque senão é meio que esquecido. Aí a gente guarda esses dados lá, como se eles fossem apenas dados, né? E não dissessem muito mais do que é a sociedade brasileira, e, enfim, em questões de gênero, raça, etc. Mas eu acho importante isso que você falou mesmo. Na verdade, sim, eu frequentemente me sinto a chata que traz o pessimismo, mas não é isso que eu quero fazer. Na verdade, né, porque tá todo mundo super feliz e eu falo, não, gente, mais calma. Mas não é porque eu quero ser a chata pessimista, é porque eu acho que isso é importante na hora de avançar, né? Porque, por exemplo, acho que essa coisa que aconteceu agora no Globo de Ouro, de ter 3 mulheres, né, na categoria de direção, que nunca aconteceu, acho que tem que celebrar, que legal que aconteceu, mas assim, não significa nada de fato. Não tem como dizer que significa de fato já. Significa algo para essas 3 mulheres individualmente, o que é muito legal também. Acho que elas têm que poder ser apenas elas, né? Diretoras que estão indicadas, e isso pode ser muito legal para a carreira delas, que é isso que acontece com os homens, né? Os homens podem ser apenas diretores indicados e não ter que carregar todos os homens do mundo com eles, né? Que é muito peso também no ombro delas. Mas, assim, é muito cedo para não tem se comemorar tão rápido. Eu acho que esse povo dá um baile na gente, entendeu? Então, e assim, você tem que pensar também que esse é um ano totalmente atípico, né? Por causa da pandemia. Qual é o dinheiro que é? Se não me engano, esse filme do Nomadland custou 5 milhões, enquanto os outros lá, os dos homens, custou 35 milhões. Então, você também vai ter que pensar assim, que tipo de filme, que dinheiro é? No ano que vem, sei lá, se ano que vem, né? Mas enfim, no ano em que não tiver pandemia e voltar aquele dinheiro louco investido em campanha, vai ser assim também. Então, tem que ir devagar, assim, tem que comemorar o pontual, mas entender como pontual também, que nem todo, assim, conquista vira avanço. Tanto é que a Catherine Bigelow ganhou o Oscar em 2009 e nunca mais aconteceu nada. E quantas pessoas, possivelmente até eu, pensei assim, agora mudou tudo, né? Agora abriu a porteira das mulheres, né? E a gente ainda está conversando. E algumas coisas que a gente conversa agora, quando eu pesquiso muito pioneiras, né? Que é o assunto que eu mais gosto, assim, tá falando isso em 1920, é uma coisa impressionante como as discussões vão se reciclando, né? Porque elas, na verdade, significam então que um avanço de fato de igualdade mesmo não aconteceu ainda, né? Então é mais, eu sei que às vezes eu sou meio chata também nisso, assim, eu sinto bem, mas não é trazer pessimismo, é só trazer essa importância de manter a pressão, assim, né? Tem que continuar, porque senão acaba, eu acho, assim, um pouco. Eu ia seguir nesse caminho da indústria para propor uma reflexão sua e fazer uma pergunta com relação ao interesse do público, né? A gente, por exemplo, o Bela Vingança, né? Eu li uma reportagem da Variety e parece que o jornalismo cultural também americano começa a tentar encaixar determinados filmes como se fosse um movimento, né? Chamou o Bela Vingança de um filme do movimento Me Too, quer dizer, se você também vê isso como algo positivo, você também já não é uma forma de colocar dentro de uma caixa esses filmes, essas produções, né? Tirar a complexidade dessa pluralidade de mulheres, né? Que estão chegando à direção agora, vindo algumas da atuação, como a Regina King, a própria diretora do Bela Vingança. E queria perguntar para você o interesse do público que vai à mulher no cinema, como que é essa administração, assim, se a busca maior por filmes mais recentes ou se ainda há muita gente também que usa como fonte de descoberta, como que esse novo panorama também se reflete no próprio consumo desse conteúdo que vocês produzem, né, que você produz. Era o lance do Me Too, dos rótulos, e se as pessoas querem saber mais sobre filmes novos ou mais sobre filmes antigos, né? Roberto, você quer falar alguma coisa antes? Não, só depois que ela responder. Tá, depois que é da resposta. Tá, tranquilo. É meio isso, né? Só para não esquecer. Isso. Então, eu acho que, assim, essa coisa de tentar colocar um filme ou mais filmes num movimento ou dialogar com alguma coisa que está acontecendo é uma coisa que acontece, né? Jornalismo faz isso, crítica faz isso, acho que a academia faz isso também.
não, acho que não é exclusiva das mulheres, mas tem alguns casos que acontecem com as mulheres que eu acho que porque ainda existe essa ideia meio de nicho, assim, né? Acaba reforçando algumas coisas que eu não considero justas, digamos assim. Por exemplo, muitas vezes, quando você fala, eu acho que às vezes tem alguns pontos que a gente está defendendo. Eu entendo o que isso acontece, porque às vezes você está querendo defender um ponto, é uma linha tênue, né? Entre defender um ponto e não cair no reforço ao ponto que você está querendo combater. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que é parecida um pouco com o que você está falando é você defender que existam mais mulheres na crítica de cinema, que eu acho totalmente válido e necessário, mas cair no argumento de que porque se não tiver críticas mulheres de cinema, os filmes das mulheres não vão ser compreendidos. Aí já cai no problema para mim de que então filme de mulher é só para mulher. Não, não tem nada a ver. Para mim, você tem que ter críticas mulheres, porque a crítica, de forma geral, vai se beneficiar de ter pessoas diferentes, de ter outras raças, de ter outras pessoas de outras origens, de outra classe social, em geral, inclusive falando mal de filme de mulher, né? Tá tudo bem. Eu acho que esse para mim é o ponto, assim. Não é que você precisa ter filmes, lógico que eu também compreendo, assim, que a gente que tem a própria experiência que você passou, que você pode, né, ver um filme e te tocar de uma forma diferente, mas eu não acho que, assim, porque o filme é de mulher, só uma mulher vai... Essa ideia, assim, esse filme é feminino, eu sou contra. Eu não acho que isso pode, né, eu acho que a própria a Regina King, por exemplo, que fez um filme que são 4 homens conversando o filme inteiro, né, basicamente, assim, e ela vai ser, não sei, porque eu não sei se ela vai ganhar o Oscar, mas tem aquela tabela que sai todo ano, que é assim, quantas mulheres falam em cada filme que ganhou o Oscar, não sei se vocês já viram. E aí o Guerra ao Terror é o que menos, porque não tem, quase não tem, né? Tem tipo assim, um tracito ou nada. E todo mundo fala que é absurdo, ela é a mulher, a única mulher, e ela não botou fala de mulher. E sim, eu entendo que sim, as mulheres têm que criar oportunidades para as outras, mas assim, qual é o direito também que ela não pode ter o direito de contar a história que ela quiser? Para mim está um pouco aí a questão. A Regina King quer contar essa história, ela não tem que... Por que ela não poderia, né? Já que, sei lá, o Almodóvar pode contar as histórias das mulheres e todo mundo achar lindo, né? Então, assim, acho que tem um pouco isso. E tem também, no caso desse... tem umas... Às vezes eu acho que esses rótulos criam essa ideia de novo, assim, de que esse filme é para uma mulher assistir. E não, na minha opinião, nenhum. Inclusive não o Bela Vingança, que aliás é um filme que eu não gosto. Mas, e que sou mulher, né, inclusive, sou mulher, não gosto do filme e tá tudo bem, entendeu? Não é que eu também acho que tem que banir o filme, tirar essa mulher de circulação, tá vendo? O diretor não sabe... Não, é só um filme, acho que tem um pouco essa ideia do indivíduo, assim, eu defendo muito, assim, de ela poder ser apenas a Emerald Fennell fazendo esse filme aí e pronto, né? Assim como, sei lá, o James Cameron, só o James Cameron, ele não é todos os diretores brancos do mundo, assim, tudo bem, né? Ele não é, sei lá, eu acho que tem... Eu entendo essa coisa, entendo que a gente queira juntar, né? Mas acho que tem que ter, pode fazer essa junção desde que também tente trabalhar o individual, né? Esses conceitos muito abstratos, assim, mulheres no cinema. Mulheres negras do cinema. Para mim não existe mulheres negras do cinema. Para mim existe a Renata Martins, existe a Sabrina Fidalgo, existe a Adélia Sampaio, existe a Yasmin Tainá. E ok a gente juntá-las para destacar que são um grupo que foi, né, que não teve oportunidades como deveriam ter tido e que estão fazendo coisas legais, que dialogam entre si às vezes, mas sem esquecer também que cada uma é uma, né? Elas não são iguais só porque elas são mulheres e negras e moram no Brasil, né? Eu até lembro uma vez que eu falei isso com a Ethel, a diretora do Semente, sabe? E eu falei um pouco para ela, assim, eu verbalizei essa minha questão, assim, que às vezes eu acho que fica esse grupão, né? E ela falou assim, Luísa, o que une a gente é o racismo, né? Mas cada uma é uma pessoa e tem uma estética e quer trabalhar de uma forma. Então, acho que esses rótulos, assim, é bom a gente tentar ir um pouco além deles sempre, né? Para não cair nas mesmas generalizações, assim, que a gente está tentando combater, né? E a outra pergunta do interesse dos leitores, né? Então, eu acho interessante, assim, eu não sei, eu acho os leitores do Mulher no Cinema bem variados, porque tanto uma coisa quanto Mulher Maravilha, quanto uma coisa quanto, sei lá,
Os Sementes, que é um documentário independente que estreou online, né, muito brasileiro, menor, pouco orçamento. As duas coisas têm grande interesse, assim, sabe? Não tem uma linha específica, eu sinto um gosto variado, e também nessa questão do tempo, porque, por exemplo, recentemente, até por causa da pandemia, eu fiz uma micro pesquisa informal, assim, no Instagram, né? Se as pessoas queriam saber sobre as estreias no cinema, porque eu, como jornalista, não me sentia muito confortável em falar vá ao cinema agora. Não, assim, entendia como minha responsabilidade um pouco. Obviamente, as pessoas que decidem a vida delas, mas eu também achava um pouco estranho super falar, e aí, estreias do cinema, né? Tanto que eu não estou fazendo a matéria de estreias que eu sempre fazia. Mas, surpreendentemente, assim, 90 e poucos % disseram que querem saber, embora a maioria não esteja indo na sala, né? Mas que quer saber, que se interessa. Então, acho que tem esse interesse pelo novo, pelo lançamento, pelo que está rolando agora e falando do momento. Mas tem muito interesse pelo passado, assim, também, porque eu acho que uma vez que você vai identificando que a história do cinema foi contada cheia de buracos, assim, né? Ignorando essas mulheres todas, você sente essa vontade de preencher, de entender que buracos foram esses, o que você perdeu, né? Então, coisas como As Pioneiras, por exemplo, sempre tem bastante interesse, ou, assim, filmes clássicos que estão online, ou pegar diretoras de outros países também, eu acho que tem muito essa coisa, assim, quem é uma diretora da República Tcheca? Nunca vi nenhuma, então, varia, assim, mas eu sinto muito essa vontade de preencher as lacunas, assim, de conhecer o que foi omitido, assim, durante tanto tempo. Luísa, eu vou voltar um pouco, mas eu acho que tem a ver com isso que você está falando aí, você retornou aí ao final, porque a minha pergunta ia ser justamente sobre o perigo de se nichar muito as obras e os fazedores ou os pensadores dessas obras, né? Então, algumas vezes existe uma certa pressão do tipo, você é uma mulher negra, você vai escrever sobre filmes de mulheres negras. Ou você é uma mulher negra, você vai você vai fazer filmes ou você vai escrever um roteiro com temática X, né? Eu entendo porque isso acontece, porque a gente passou muitos anos fora mesmo do mercado, ou mesmo que estivesse produzindo as obras, essas obras não chegavam, né? Tem essa coisa do apagamento das pioneiras que você falou, que eu acho que também vem muito daí, né? As mulheres produziam filmes incríveis, tão bons ou melhores do que os grandes clássicos, e que ficaram anos esquecidos, né? Então você tem que voltar para isso e falar, olha, isso era produzido, né, com uma qualidade às vezes até melhor, né, em termos de narrativa e tudo, de construção mesmo, de roteiro. Então, eu entendo porque isso acontece, mas eu acho que é uma armadilha, né, assim, às vezes você acaba... E aí a minha questão é essa, porque eu sou super defensora de que existam mulheres produzindo artes em todos os setores, porque precisam haver curadoras, precisam haver diretoras, precisam haver pensadoras de arte, de crítica, eu acho que assim, em todos, né? Precisa haver a mulher que pensa o som, a editora. Então, assim, mas a minha questão é até que ponto isso também não vira uma espécie de quase prisão estética, né? E aí complica, porque se você deveria estar ali para ocupar um espaço e dialogar com outros, né? Você vai sempre falar com as mesmas pessoas e vai sempre repetir os mesmos temas. Novamente, não sei se isso é ruim, a gente está num país no qual as coisas acontecem de uma maneira muito lenta, né? Eu acho que isso, na verdade, é um sintoma dessa lentidão. Às vezes a gente está discutindo questões que já deveriam ter sido discutidas, mas me preocupa às vezes isso, né? De como isso, uma mulher negra quer fazer um filme, quer fazer uma comédia romântica, ela pode fazer uma comédia romântica, né? Por que não? Por que não ver a percepção que uma mulher negra tem sobre um romance
um romance ingênuo no sentido de uma narrativa que não vai gerar nenhum drama mais intenso, né? Então era mais ou menos isso, né? O perigo que a gente cai, às vezes, nichando muito as coisas e colocando as pessoas em compartimentos. Perfeito, eu acho, tenho super a mesma questão que você, e esse exemplo que você deu, muito engraçado, porque, de novo, citando a Ethel, ela deu o mesmo exemplo nessa conversa que eu tive com ela falou assim, ela falou, quero muito fazer um filme, uma comédia romântica, sapatão, feliz, alto astral, assim, ela deu esse exemplo exato, e essa é uma diretora que acabou de fazer um filme sobre, né, mulheres negras disputando a eleição e tal. Porque ela é tudo isso, né? Ela é todas essas coisas. Eu acho que isso é importante e eu entendo, acho que é muito o que você falou, assim, eu entendo completamente a questão, assim, tem essa questão do apagamento dessas questões de muito tempo, mas também tem o fato de que são tão urgentes as questões, né? Que no caso, por exemplo, a população negra, a mulher negra enfrenta, que às vezes não sei, diante de uma questão assim, de que as pessoas estão morrendo, né, de que as mulheres estão sofrendo uma coisa tão vida ou morte, parece que não tem como ir pro comédia romântica sapatão alto astral, né? Eu entendo, mas isso é errado. Eu acho que isso tem que ser combatido de certa forma, né? Isso é um sinal de como as coisas estão erradas, não uma coisa que a gente tem que falar, então é isso, vamos aceitar, né? Então, porque eu, assim, toda hora eu penso um pouco assim, que a igualdade de gênero, o que é mesmo? É você ter, no caso do cinema, né? É você ter as mulheres todas, negras, brancas, todas, né? Com a mesma oportunidade de contar a história que elas quiserem no cinema. Eu nunca acho que é muito assim, do tipo assim, você acha que precisa ter mais mulheres no filme de ação? Não é que precisa ter mais mulheres no filme de ação. A Catherine Bigelow fala isso, tem que ter as mulheres para fazer o que elas querem fazer, né? Então, isso eu acho que não existe ainda, né? Que pode ser, eu acho que a Ava DuVernay faz um pouco isso agora, porque ela fez aquela série Cherish the Day, né? Eu queria isso, assim, amor e tal, isso é uma coisa que ela, mas de repente ela precisou passar por alguns filmes que eram mais urgentes, de política e tal, e chegar naquilo, ou não, no próximo ela vai voltar, mas ela é múltipla, né, vários interesses que ela tá podendo colocar, assim. Então, eu sempre penso isso, assim, não sei exatamente também, também não posso falar porque não sou cineasta, mas como se dá esse momento em que você fala, então, ok, é isso que eu vou focar, né? Eu também penso que nem necessariamente... Eu só acho que é isso, assim, tem que ter a oportunidade de fazer o que você quiser fazer, né? Porque é isso que os homens fazem. Se o Tarantino quiser fazer uma comédia romântica gay, alto astral, ele pode, entendeu? Então, e todo mundo vai achar, nossa, que demais. Então, essa outra pressão, né, que eu entendo de onde vem, acho que muitas dessas coisas que a gente conversa, na verdade, ainda, de certa forma, estão meio que nesse nível aqui, e ainda vai ter que chegar aqui, assim, vai ter que cavocar mais para realmente... Porque, no fim das contas, é recente, né, entre aspas, assim, em termos históricos, essa conversa que a gente está tendo é de poucos anos, né, nós que estamos vivos tendo essa conversa agora. Então, eu acho que às vezes eu sinto um pouco isso, assim, entendo que é um pouco também a questão da mulher forte, que eu odeio, né? Eu já faço assim porque eu não gosto. Mas, tipo, essa coisa assim, tal, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, se você colocar uma presidente, você escalar uma presidente negra numa série, e ela for uma má presidente, assim, uma presidente corrupta, vamos dizer. Todo mundo, eu, por exemplo, vou falar, mas nunca tem uma presidente negra. Vai colocar ela como sendo corrupta, tipo, que mensagem está passando no sentido de mulheres negras não podem chegar no poder, mulheres não sabem ser líderes, etc. Mas se você pensar bem, um homem branco pode ser o presidente corrupto, porque logo depois tem um outro que vai ser ótimo, daí tem um outro que vai ser imperialista, tem outro que vai ser bonzinho, porque tem muitos, né? Não tem um. Então, para mim, às vezes eu acho que ainda está assim, precisa ter mais, de certa forma precisa ter precisa ter mais, porque quando você tem variedade, eu acho que você consegue combater esse estereótipo mais, né? Mas quando você tem tão pouco, de novo, essa coisa do longo, cai tudo em cima daquela personagem. E aí você fica criando o quê? Que eu acho que é uma coisa que está acontecendo muito em Hollywood, principalmente, né?
que essa criação, precisamos ter mulheres fortes, precisamos representar as mulheres melhor. Aí cai para um outro extremo, que é aquela mulher que, assim, todas as personagens femininas vão ter que ser feministas, confortáveis com o próprio corpo, fortes e ótimas em tudo, porque senão a gente vai estar falando, sabe, não vai ser aspiracional. E, meu, assim, de novo isso é limitador, né? Porque quem é assim... Não, acho que tem um pouco essa dificuldade muito grande. Outro dia eu falei isso numa entrevista e pensei, nossa, é um pouco isso mesmo. Muita dificuldade de entender a mulher como ser humano, né? Uma coisa assim um pouco complexa mesmo para muita gente, assim, que é isso, não é perfeita, não é horrível. Existe um meio termo aí que acho que esse direito de caminhar nesse lugar aí também vai ser importante chegar. Não sei se já chegou. Estou falando no cinema comercialzão, que chega em todo lugar, Hollywood, claro que não independente, não, mas de arte, alguns outros, claro que existem boas representações, boas eu quero dizer assim, complexas, bem feitas, né? Não boas no sentido de que... É isso exatamente, assim, não é que boa representação tem que ser boa no sentido de aspiracional, né? Tem que ser bem feita, tem que ser, sei lá, não pode ser um acessório da narrativa, a mãe, a namorada, né? Uma coisa genérica desse tipo. Eu acho que tudo isso são questões que a gente também ainda tem que entrar mais, na minha opinião, assim, né? Tanto na questão de quem realiza e do que é permitido que essa pessoa realize, porque também tem uma questão de oportunidade que é dada ali, né, para as pessoas poderem... E por que não? Acho que isso, é um pouco o que você falou, né? As questões da vida são tão complexas que quanto mais gente tiver olhando para essas questões, melhor, né? De diferentes lugares e tal. E todas as questões, né? Todas as questões realmente. Até uma questão que não é dramática, como você disse, né? Mas ter essa outra visão, o que pode ser ruim nisso? Nada. Né? É impressionante porque parece que para a mulher sempre... Aí, novamente, a gente cai num espaço de que a gente precisa ser íntegro no sentido de uma única coisa só, né? Enquanto personagem. E todos os seres humanos são complexos contraditórios, né? A gente não tem uma narrativa linear e nem extremamente mal ou extremamente bom, ou, enfim, super generoso o tempo inteiro. Então, assim, e entendo também, como aparece só uma única mulher em um espaço de poder, aí fica essa situação. Bom, a gente vai representar essa mulher como sendo contraditória, sendo que essa é a única representação que a gente tem, e a gente perde, né? Novamente, a gente perde ao invés de ganhar, né? Fica parecendo que é um espaço que foi concedido, mas dentro de uma redoma, né? Assim, você não pode explorar as complexidades que uma mulher tem, como um homem tem, enfim, todos os seres têm. Então, assim, enfim, me incomoda bastante também isso. Sim, me incomoda bastante. Inclusive porque, ao colocar personagens assim, no fim das contas, o que está se supondo é que também as mulheres da plateia são uma coisa só, né? E não. Por exemplo, eu e você podemos, aliás, com certeza, vamos divergir em mil coisas, essa personagem eu acho que o Bela Vingança é um exemplo, por exemplo, né? Que eu conheço pessoas que fazem um trabalho bem parecido comigo e amaram, eu acho incrível e tal, e eu acho péssimo, mas assim, e daí, né? São mulheres, ótimo, eu acho excelente que isso possa ter acontecido, né? Talvez isso tenha que acontecer mais. Tem também uma normalização das coisas, né? Que esse tema, ele é bem difícil de caminhar, assim, porque, por exemplo, é isso, a Chloe Zhao lá ganha o Globo de Ouro, né? Você faz a festa e tal, que demais, nunca aconteceu, mas ao mesmo tempo você também tem que não fazer tanta festa. Ela é uma diretora que fez um filme que ganhou um prêmio, né? Legal, ótimo. Mas tem que ser também um pouco assim, eu acho, por exemplo, ela nem mencionou, né? Isso foi uma coisa que eu reparei, que nem ela, nem a Catherine Bigelow mencionaram o fato de ser mulher quando ganharam o prêmio. E que eu lembro que na Catherine Bigelow muita gente ficou muito chateada com isso, né? Ela não falou nada, mas ao mesmo tempo eu entendo também que dentro da personalidade, depende da sua personalidade, para elas fazia mais sentido apenas agradecer, isso como a mesma coisa se o Fincher tivesse ganhado. Então eu vou agradecer, não agradecer minha equipe, mas eu tenho essa expectativa. E que me lembrou uma coisa que você tinha falado, dessa coisa de você voltar aos filmes antigos que
não foram vistos, né, que foram apagados, isso também questiona muito a nossa própria expectativa do que uma mulher diretora é. Porque, por exemplo, uma diretora como a Lois Weber, que eu passo, né, que é a diretora dos anos 10, 20 ali, que foi muito importante nos Estados Unidos, as pessoas se incomodam demais com a Lois Weber porque ela tem um filme, por exemplo, que é super contra o aborto. E não é só porque, claro, tem a questão do tempo, né, né, que a gente está em 1920, outras coisas, mas, assim, existem mulheres que vão ser contra o aborto, entendeu? E a gente tem essa expectativa já, não, mas não é possível, porque ainda mais uma pioneira que desbravou um monte de coisa, que foi fazer cinema numa época, então, mas ela tem essa opinião. Tem a Alice Guy Blaché, e essas são coisas que a gente vai ter que lidar, que não estou dizendo que é fácil, mas, por exemplo, tem momentos racistas em filmes da Alice Guy Blaché. E Alice, isso incomoda, assim, porque a gente tá esquecendo, não, Alice Guy Blaché, melhor do mundo, nunca errou, perfeita, fada, assim, né? As pessoas não são assim, não é assim que funcionam as coisas. Então, até essa volta aos filmes antigos é interessante também para isso mesmo, para você mesmo questionar essas várias ideias que a gente criou sobre o que necessariamente é uma mulher fazendo filme, né? E o que é uma mulher em si, na verdade. Eu ia pegar, então, esse gancho para perguntar sobre um caráter formador, né? Eu já conheci a Mulher no Cinema, mas eu conheci a Luísa num curso numa imersão de 16 horas que ela fez aqui no Rio, o público carioca na última lotou, vez que fomos felizes, inclusive, né? uns 15 dias antes de começar a quarentena, e junto com a Joyce Paz, e que assim, uma parte de um curso que você dá também maior em outras oportunidades, em outras janelas, mas eu queria saber de você como que assim, se isso fazia parte de era uma fase do projeto quando começou, assim, logo que você viu que Mulher no Cinema era um projeto promissor ali na sua trajetória, se você já pensou logo nisso ou se foi uma demanda que foi surgindo, as pessoas foram pedindo, e como que você foi formatando, como que vai se alterando também essa forma de você oferecer o curso, e também sobre se existe a possibilidade de quem está assistindo agora, sei lá, se vai ter alguma turma, alguma previsão de turma, mesmo que online, como que você, nesses últimos tempos, está em relação a esse caráter formador e a importância também das pessoas receberem uma quantidade de informação mais básica sobre essa trajetória para poder acompanhar melhor os trabalhos recentes das realizadoras também. Uhum. Não foi uma coisa que eu pensei inicialmente, foi algo que foi surgindo de duas coisas que eu ouvia bastante. Uma é quando as pessoas chegavam e falavam assim para mim: ah, mas Mulher no Cinema, muito legal, né? Porque agora as diretoras estão chegando, né? Agora tem muito e tal. E eu, assim, geralmente era bem intencionado esse comentário, mas me incomodava porque não é que agora está chegando, né? Em 1896 já tinha diretora. Então, assim, eu sentia que estava muito claro que ainda tinha uma ideia de que diretoras surgiram junto com essa conversa aí, junto com a quarta onda do feminismo, junto com 2015, né? E não foi, né? Então, isso tinha eu tinha muito essa vontade de falar mais sobre isso, então eu pensava assim, acho que eu preciso fazer uma série no Mulher no Cinema sobre sei lá o quê, né, sobre essas diretoras mais antigas, dar mais dica de filme antigo. Tinha uma questão também que agora a gente está com uns streamings melhores, né, mas em que a gente consegue mais acesso a esses filmes, mais festivais também, mas ainda não é facílimo, mas não era tão fácil achar filmes mais antigos, né, no streaming, então ficava muito pensando como fazer isso. E a outra coisa que eu ouvia muito é essa coisa assim, fiz cinema na faculdade ou fiz cursos de cinema e nunca ouvi falar de nenhuma mulher, não tinha nenhuma mulher na bibliografia, na filmografia, ninguém foi citada, teve novela e vague, nunca ouvi falar da Agnes Varda e tal, né? Muita gente conhece as diretoras quando elas morrem, isso é uma coisa muito triste que acontece, né? Por exemplo, assim, a Agnes Varda, muita gente conheceu quando ela morreu, mas não tinha assistido, né? Viu aquele nome e falou, mas quem é? E, nossa, mas novela e vague e tal. E que era uma coisa que eu mesma me identificava, porque eu não fiz cinema, né? Eu fiz jornalismo, mas eu fiz cursos livres e também nunca era citada mulher, nunca, né? E
E aí, conversando com a Joyce, foi até um dia num evento que a gente estava de uma outra pessoa, de uma amiga nossa, né, que tinha juntado umas mulheres para falar sobre diferentes coisas, e eu e a Joyce estávamos falando de cinema, junto com uma outra amiga, a Bruna. E a gente falou assim, a gente começou a comentar isso, escuto muito isso, a Joyce, putz, eu também escuto muito isso, que a Joyce também estava muito nessa questão, né? E aí a gente estava sentada nesse evento que era num bar em Campinas e a gente falou assim, nossa, mas a gente podia muito fazer um negócio exatamente igual a esse em São Paulo para falar dessas diretoras da história do cinema, para falar dessas diretoras que não são faladas nos cursos. E isso de alguma forma evoluiu para o curso que a gente criou. Que então, como partiu disso, né? Porque tem várias coisas que você pode fazer, assim. Eu acho que esse curso especificamente ele tenta fazer mais panorama mesmo para essas pessoas que falaram tanto para a gente assim, eu quero ter uma visão geral sobre a história do cinema pelas mulheres, para daí eu ir atrás das coisas mais específicas, digamos assim, né? Ou você pode ter também, sei lá, um curso só sobre uma pessoa, e daí você consegue entrar. Não é bem esse curso, é mais o panorama e até um pouco no combate desses nichos que a gente estava falando antes. Esse curso buscava muito mostrar a variedade das diretoras, assim, tinha muito essa questão de tentar pegar, sei lá, mulheres que fossem bem diferentes entre si também, né? Então, seguia essa linha cronológica, para ter essa ideia de história do cinema e tentava pegar assim mais variado, mas claro que era assim, não era jamais uma tentativa de contar a história inteira, porque ninguém conseguiria, né? A gente pega algumas diretoras, a gente fala muito, eu acho que no curso que eu fiz para você no Rio, devo ter falado isso, a gente tinha muita essa ideia de semente, que a gente botava a gente falava de uma coisa e tentava também lançar outras possibilidades para as pessoas irem atrás, né? Mas é mais assim, às vezes a gente precisa de uma, sei lá, de alguém para dar uma filtrada, assim, alguém ajudar a gente a começar. Era muito essa ideia, assim, né? E aí o primeiro foi acho que não lembro, foi um pouco mais curto, daí a gente aumentou porque faltou espaço, assim, precisava falar de mais coisas e tal. E a gente fez 2, então, edições longas em São Paulo, presenciais, que foram excelentes, assim, foram muito positivas, porque as pessoas... É muito legal, assim, você conversar sobre esses filmes com as pessoas, né? Tem muita descoberta que acontece, assim, porque ninguém viu, né? Ninguém viu, sei lá, a animação da Lotte Heidegger. Então, é um clima que eu sempre adorei fazer o curso, assim. Então, quando eu comecei a fazer, eu senti assim, putz, é para isso que o Mulher no Cinema existiu. Não foi por isso que eu criei, mas naquele momento eu entendi que era isso aqui, que era para acontecer mesmo, assim, né? E que foi ótimo, porque em 2019, né? Que foi um ano que agora nem parece tão ruim, mas foi péssimo, né? Assim, foi muito bom ter esse curso acontecendo, porque as pessoas tinham vontade de se encontrar com as pessoas e discutir essas questões, sabe? Era uma coisa muito legal. Daí a gente fez um mais curto também em São Paulo, depois o de vocês no Rio, que foi Pocket, né? E a gente tinha, acho que 3 cidades já para fazer. A ideia era que a gente ia começar a ir em outros lugares, sair do Rio São Paulo, né? Então, para a gente foi super frustrante mesmo, porque nenhum aconteceu por causa da pandemia, que é óbvio que é o menor dos problemas, mas, assim, a ideia era essa, né? De trazer de ir para outros lugares e trazer essa conversa para mais pessoas, né? Também. A gente tinha começado a ver mais possibilidade de bolsas também, né? Para poder incluir outras pessoas. A gente teve algumas no de São Paulo, mas a gente estava trabalhando para ter mais. Enfim, planos que foram adiados, né? Mas que são muito importantes, assim. Eu acho que é isso. Por mais que não seja uma imensa imersão na obra de cada pessoa, eu acho que te dá esse pontapé, assim, para você ir buscar e ter essa visão um pouco mais ampla de como é variada a coisa, né? Para mim, isso era um ponto muito importante e como vem desde o começo. Então, por isso que as pioneiras, por exemplo, estão em todas as versões, porque tinha essa questão de mostrar, né, que elas já existiam. E aí, assim, na pandemia, eu sou daquelas que, assim, eu tô aqui no Zoom com vocês, né? Não me levem a mal, mas eu odeio Zoom muito.
E aí, tipo, eu tô naquela fadiga das telas. Eu não consegui muito, eu fiz um curso online, daí eu não super consegui me entrar nessa pegada, assim, né? Mas eu também achei que ia durar menos, então agora eu já estou pensando que talvez seja o caso, mas eu acho que tem que ser uma coisa mais curta, eu estou pensando talvez em fazer coisas menores, por exemplo, de uma diretora só, né? Porque eu acho muito cansativo, pessoalmente, assim, quando você faz. Eu fiz alguns e como aluna também, né? E acho difícil. Mas assim, se alguém quiser realmente que eu avise, né, que vai ter alguma coisa, no site, no Mulher no Cinema tem uma abinha em cima que chama curso, em que você pode colocar seu e-mail e eu aviso se alguma ideia surgir, assim, se eu me movimentar aqui. Mas eu quero voltar, né? É que é difícil um pouco, porque justamente a coisa era muito um movimento assim, de encontrar as pessoas, de sair do online. Isso tinha sido muito legal, porque embora eu goste muito de fazer o Mulher no Cinema, era legal ter pessoas, assim, né? Sair dessa barreira. E aí, de repente, o mundo inteiro voltou mais online do que nunca, então foi meio chocante. E a Joyce também, isso não é, eu não sou paga para falar isso, mas é importante falar que a Joyce tem um clube das diretoras em que ela faz aulas mensais, assim, você se inscreve, ela está fazendo mais do que eu, assim, então também sempre sobre mulheres. As pessoas que querem conhecer também tem um site, eu acho que é clubedasdiretoras.com.br, mas não tenho certeza. Mas procura aí o que vocês acham. Então, ela está fazendo. Luísa, eu queria agradecer você ter aceitado o convite da Apostila de Cinema. Queria recomendar, quem ainda não conhece, seguir, acompanhar o Mulher no Cinema nas redes, atualização também diária, tem muito conteúdo muito interessante. Queria que você deixasse um recado final para quem está ouvindo, quem está assistindo aí em podcast, em vídeo, deixasse aí sua mensagem, o que você quisesse acrescentar. E espero que a gente possa se reencontrar mais vezes para discutir sobre outros temas, novas movimentações também, né? A gente fez uma entrevista sobre o seu trabalho, mas a gente também tem vontade de conversar também sobre outros assuntos com o passar do tempo. Espero que você vire presença cativa aqui da Apostila de Cinema. Muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês, gente. Obrigada pelo convite. Legal que vocês estão fazendo esse conteúdo aqui. Não sei, mensagem final, acho que é isso. Contem com Mulher no Cinema aí para achar filmes sobre, né, dirigidos por mulheres, sobre mulheres. É uma coisa que você, em geral, ainda tem que fazer uma certa busca, assim, não cai super no seu colo, né? Você não vai no cinema, aliás, ninguém nem vai no cinema, mas quer dizer, alguns vão, mas enfim, você não acha vários filmes, né? Você ainda tem que ter essa busca, assim, deixa eu ver, deixa eu ir atrás, deixa eu procurar quem são, se tem uma diretora negra e tal. Então, essa busca é uma busca que é ótima de fazer, ela é uma excelente, ela é muito gostosa, na verdade, né? De você descobrir. Então, acho que seria mais isso, assim, estimular vocês a entrar nessa busca cada vez mais. E também dizer para vocês se cuidarem, ficarem em casa, que a situação está muito difícil, infelizmente. E, enfim, acho que seria isso. Fiquem em casa se puderem e assistam filmes de mulheres enquanto estão lá, né? Vou só aqui fazer eco ao que a Luísa disse, né? A gente da Apostila sempre, quando pode, reforça esse pedido, né? São muitos filmes bons que tem online, eu acho que as pessoas estão se movimentando para criar grupos de discussão, conteúdos e tal. Então, assim, está num momento muito delicado e tem muita coisa que pode ser acessível ainda. Então, uma das coisas que a gente fala aqui com recorrência é para as pessoas ficarem em casa, aproveitarem os filmes que estão online, os textos online, artigo, tem muita coisa boa para ser vista e conhecida. É só isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais uma apostila com vida com a Luísa Pécora. Eu não gosto de falar que é homenagem ao Dia da Mulher, né? Mas a gente está aproveitando a data para reforçar que é importante a gente pensar as produções feitas por mulheres, sobre mulheres, com mulheres, né? Então,
foi mais uma oportunidade para te ter mais perto e escutar o que você tem a dizer. Muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês, gente. E podem me chamar para outras coisas também, né? No futuro. Valeu.